Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e nós vamos estar lendo os versos de 1 a 5. Peço aos irmãos que logo após a leitura não fechem a Bíblia para que nós possamos acompanhar a exposição dos versículos. Os irmãos observam que esse capítulo 15 tem um título: A controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Então nós estaremos falando sobre isso. Lembra aos irmãos que esse capítulo 15 ele é extenso. Isso aqui vai ser o primeiro concílio da igreja e para tratar um tema sobre a salvação, a soterologia. E essa igreja, esse capítulo vai estar dividido. Eu vou usar essas palavras-chave que aparecem nesses títulos: a controvérsia de 1 a 5. Depois os irmãos vão apresentar uma defesa do verso 6 ao verso 11. E vai ter o parecer da igreja do verso 12 ao verso 29. E após o parecer da igreja desse concílio, será enviado mensagens às igrejas sobre os encaminhamentos dados por esse concílio dos versos 30 ao verso 35. E o capítulo termina com a leitura, com a leitura em Antioquia da Síria dessa mensagem, bem como foram enviadas às outras igrejas, e o apóstolo Paulo então vai iniciar a sua segunda viagem missionária, que vai estar dos versos 36 a 41. Então eu lembro aos irmãos essa divisão, e nós vamos estar nesta noite pregando nessa primeira parte do capítulo, a controvérsia, sobre a circuncisão dos gentios. Então vamos ler. Nos diz a palavra do Senhor: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegados a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então oremos ao Senhor neste momento. Senhor, te damos graças e te louvamos. Senhor, temos acabado de ler a tua palavra e te rogamos que o Senhor nos fale nesta noite. Nos edifica, Senhor, com a tua palavra, nos exorta, nos consola. Aqueles irmãos, Senhor, com a exposição do Evangelho foram consolados, se alegraram, Senhor. E nesta noite, a tua igreja pede, eu te peço, Senhor, usa-nos para a edificação do teu povo, para consolo do teu povo, para a exortação de tua igreja, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, Senhor. Já neste momento te agradecemos a palavra que o Senhor nos deu por herança, em nome de Jesus. Então, nesta noite, meus irmãos, eu vou trazer um título que não é assim inédito. É um título para essa passagem que os irmãos já conhecem. Inclusive, se constitui como uma das chamadas solas da igreja no período da Reforma. Sola gratia. Salvação só pela graça. E por que esse título? Porque aqui nós vamos encontrar
uma controvérsia, uma disputa teológica. E essa disputa teológica, essa controvérsia, esse debate, essa discussão é exatamente sobre a salvação. E nós vamos ver homens querendo acrescentar à obra de Cristo preceitos humanos, determinações de homens, ainda que eles estavam querendo aplicar a lei. Mas nós vamos ver mais adiante na defesa que o próprio Senhor nosso Deus não obrigou os gentios a observarem a lei de Moisés. Por isso que eu estou dizendo, não que a lei seja a determinação de homens, mas aquilo que estava querendo ser imposto aos gentios era uma determinação de homens. E na história da igreja, na história da salvação, nós vamos nos deparar com pessoas sempre querendo acrescentar algo à obra de Cristo. Mas nesta noite, a palavra de Deus nos diz que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele nos diz isso: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E não é por obras para que ninguém se glorie. Então eu lembro aos irmãos que aqui nós vamos encontrar um debate. Esse debate, não pense os irmãos que ficou no passado. Nós vamos encontrar pessoas batendo nas nossas portas e querendo nos evangelizar, dizendo que nós precisamos guardar o sábado e guardar alguns aspectos da lei de Moisés, da lei cerimonial, de purificação. E se não guardarmos, não somos salvos. Mas nesta noite, nós vamos ver, ou vamos iniciar este capítulo, vendo que a salvação é uma obra exclusiva de Deus nas nossas vidas. E que ela foi consumada na obra do seu Filho Jesus, lá na cruz do Calvário, por mim e por você. E é interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, a narrativa nos mostra que o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, acabaram de terminar uma viagem. O capítulo 14 termina dizendo que depois dessa obra missionária feita na ilha de Chipre, na Ásia Menor, o apóstolo Paulo volta a Antioquia da Síria e relata à igreja como Deus abriu a porta da salvação aos gentios, pela pregação do Evangelho e não pela lei. E essa igreja estava muito animada. Os irmãos que ouviram o Evangelho, nós lemos em cada cidade, os irmãos estavam regozijados. A esperança, a salvação chegou a eles em Cristo Jesus. E Deus deu sinal que estava provando isso, que estava com esses pregadores, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Então, nesta noite, eu chamo a atenção dos irmãos, que depois que esses 2 missionários chegaram, diz o texto que relataram à igreja, e lá no verso 28 do capítulo 14, diz que permaneceram não pouco tempo com os discípulos, não pouco tempo. Quando nós lemos na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz que precisou resistir a Pedro, e o próprio Barnabé se deixou dissimular. Observem isso, Gálatas capítulo 14. Perdão, Gálatas capítulo 14 não, Gálatas capítulo 2. Peço desculpa aos irmãos, só tem 6 capítulos, como é que eu estou botando 14? Então, é porque o que está na minha mente é a ideia do verso 1. 14 anos depois, por isso 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito.
Eu quero chamar a atenção dos irmãos que Paulo diz que tinha se passado em torno de 14 anos. E ele está indo para essa reunião. Se calcula que a viagem missionária do apóstolo Paulo deve ter durado entre 2 e 5 anos. Alguns comentaristas chegam a dizer até em torno de 5 a 10 anos. Mas tanto o reverendo Paulo Anglada, como também Simon Kingsmaker, que é um comentarista bastante conhecido, ele vai colocar em torno de 2 anos o período da viagem. E eu estou chamando a atenção dos irmãos aqui para esse período, esse lapso de tempo que é apresentado na carta aos Gálatas. E os irmãos entendem por que foi escrita a carta aos Gálatas? Porque a igreja estava tendo um problema teológico. Judeus, que vai ser identificado no texto como do partido dos fariseus, estavam querendo trazer obrigações da lei aos gentios. Vocês aceitaram a Cristo, mas para que vocês possam ter a salvação, nós vamos ver isto, vocês precisam ser circuncidados. E se não forem circuncidados, não serão salvos. Esse era o problema. E aqui, o apóstolo diz que 14 anos, passado 14 anos, ele subiu com Barnabé e com Tito a Jerusalém, que é a referência exatamente a essa reunião do capítulo 15 de Atos. Só que ele escreveu antes. Essa carta é escrita antes. Agora observe. No verso 11 da carta aos Gálatas, no verso 11, o apóstolo Paulo nos diz, estou no capítulo 2, no verso 11, que Cefas tinha ido, Cefas aí é Pedro, tinha ido a Antioquia da Síria. Essa igreja formada de judeus e gentios. A igreja que enviou Paulo e Barnabé a pregar o evangelho aos gentios. E quando Cefas, Pedro, chegou lá em Antioquia, veja, verso 11, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, junto com o apóstolo Paulo, conhecido como apóstolos aos gentios, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vive como um gentil, e não como um judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? O apóstolo Paulo mais adiante vai dizer que se ele buscar a justificação pela lei, ele diz, pela qual ninguém será justificado, mas se ele busca, ele diz que ele está anulando a obra de Cristo, a obra da cruz. Vejam no verso 17, mas se, procurando ser justificados com Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Ele continua: dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Porque se a salvação não é pela obra de Cristo, tem que ser pela obra da lei, então Cristo se opõe à lei, e a lei se opõe a Cristo. Não tem como conciliar. E ele continua dizendo: certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constitui o transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora vivo, que agora tenho, perdão, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, dizer que a obra de Cristo precisa ser completada pela observância, pela guarda da lei, torna-se incompatível com o Evangelho. A lei apontava para o nosso pecado, apontava para a nossa condenação, e por isso apontava para Cristo, que assumiu essa condenação, e por isso ele foi, como eles, os opositores, eu já disse diversas vezes aos irmãos, gostavam de inflamar com blasfêmia e insultarem esses pregadores nas cidades por onde passaram. Este homem é maldito de Deus, esse homem morreu debaixo da maldição da lei. Mas o Evangelho diz que isso aconteceu porque a lei nos apontava a Cristo, e Ele assumiu o nosso lugar, a nossa maldição e a nossa condenação, para que a bênção de Abraão, a salvação, a graça de Deus nos alcançasse. E eu chamo a atenção dos irmãos, e voltemos agora ao capítulo 15 de Atos. O que é que estava acontecendo lá? Esse ensino estava sendo disseminado, divulgado no seio da igreja, de tal forma que os irmãos percebem que até mesmo o apóstolo Pedro, que estava nesse momento que Paulo relata, em Antioquia, quando esses irmãos do partido dos fariseus chegaram, foi o que eles fizeram. Eles estavam junto com os gentios, sem problema nenhum. Mas quando perceberam a chegada desses irmãos, eles pegam e saem da comunhão com os irmãos, se separam. Estavam ensinando dentro da igreja de Antioquia que essa comunhão só é possível se eu, gentio, me circuncidasse e guardasse a lei. E isso se opõe ao Evangelho. Capítulo 15, então nos diz Lucas, alguns indivíduos, veja que Lucas não os nomeia. Uma outra coisa que é importante, lá em Gálatas, eles chegam a Antioquia como da parte de Tiago, percebem? Quando chegou, porém, alguns judeus, do partido dos fariseus, da parte de Tiago, Pedro e o próprio Barnabé e os judeus que estavam acompanhando Pedro, o que é que fazem? Se separam dos gentios, se afastam dos gentios e vão ficar de forma separada, porque esses não são circuncidados. É interessante que no capítulo 15, mais adiante, Tiago vai dizer que esses irmãos não foram enviados por eles, ou por ele, ou pela liderança da igreja de Jerusalém, mas eles se autonomearam da parte de Tiago. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, e aí eu vou chamar a atenção dos irmãos para que nós possamos ver, vai chamar esses irmãos de falsos irmãos. É importante nós sabermos disso. O apóstolo Paulo vai dizer que chegaram falsos irmãos. Então, por favor, acompanhe comigo. Capítulo 2. O apóstolo Paulo diz que chegaram esses irmãos, que o apóstolo Paulo denomina ele de falsos irmãos. Eu vou ficar sem dar esse versículo que eu tinha separado e troquei a referência. Verso, exatamente, meus irmãos. Então, no capítulo 2, o verso 4, o apóstolo Paulo diz: isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão.
aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, chegaram falsos irmãos. E esses falsos irmãos que chegaram em Antioquia não chegaram lá como Barnabé foi enviado, lembra, pela igreja, quando tomou conhecimento das conversões dos gentios em Antioquia, que uma comunidade cristã tinha se formado em Antioquia. Antioquia da Síria, eu já falei aos irmãos, era a terceira maior cidade do Império Romano. E o que aconteceu lá? Os apóstolos enviaram a Barnabé, recordam? E Barnabé foi buscar a Saulo, que estava em Tarso da Cilícia. E lá eles trabalharam junto por longos anos. Mas agora, esses falsos irmãos foram para lá, não para, como fez o apóstolo Paulo e como foi enviado Barnabé, que o seu próprio nome já diz como esse homem agia no meio do povo de Deus, filho da consolação, filho da exortação, de consolar, de animar os irmãos a permanecerem da fé, de fortalecer a esses irmãos. Esses, diferente de Paulo e de Barnabé, vão para lá para tumultuar, não para consolar, mas para dizer: vocês ainda não são salvos, vocês precisam ser circuncidados. E aqui começam os problemas. O apóstolo Paulo diz que não os suportou nem por uma hora, nem por uma hora, se submeteram a esses, mas muito pelo contrário, se levantaram de imediato para contestar, para mostrar o erro desses que querem acrescentar à obra de Cristo obras humanas ou da lei. Então, quando nós lemos esse início do capítulo 15, com a carta aos Gálatas, nós entendemos qual o contexto da escrita daquela carta. Um contexto de disputa teológica, quererem acrescentar ao Evangelho, à obra de Jesus, a guarda, a observância da lei, a circuncisão. Então eu chamo a atenção dos irmãos para isso. Não é diferente nos nossos dias, e eu vou trazer algumas questões dos nossos dias. E naqueles dias, diz o apóstolo Paulo, nós não nos submetemos a eles nem por uma hora. Mas logo o apóstolo Paulo vai se levantar contra esses falsos irmãos. Não só na carta, mas também a carta foi enviada às igrejas da Galácia. Por isso é chamada a carta aos Gálatas. Logo, Paulo tinha terminado a viagem missionária e estava enviando, porque esses mensageiros, esses pregadores itinerantes do partido dos fariseus estavam não só perturbando a igreja de Antioquia, mas as igrejas. E Paulo, como aquele que cuida dos seus filhos, envia a carta, dizendo: meus irmãos, não abandonem a Cristo, não acrescentem à sua obra qualquer outra coisa. Lembrem-se de que vocês são salvos pela graça, exclusivamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Verso 2, olhe, meus irmãos, é o apóstolo Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo e Barnabé. Mas vejam o que diz o verso 2: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. É o apóstolo Paulo e Barnabé. Mas esses homens se levantam e querem enfrentá-lo teologicamente. E o texto nos diz que não foi pequena a discussão, não se encerrou a ponto da igreja enviá-los a Jerusalém para ouvir a demanda e lá resolverem, num concílio. Então eu chamo a atenção dos irmãos para esses fatos. Vejam, verso 2, verso 3: enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram a Fenícia, hoje o Líbano,
e Samaria, o norte da Palestina. E narrando a conversão, aí é o apóstolo Paulo e Barnabé, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria e a todos os irmãos. Verso 4, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Aqui é interessante que enquanto tem pessoas que se levantando para contrariar, para querer tumultuar, para querer roubar a alegria desses gentios que estavam se convertendo, estavam tendo fé em Jesus, enquanto existem alguns falsos irmãos resistindo ao Evangelho do Senhor, vejam que as igrejas Fenícia, Samaria e a própria Jerusalém, ao ouvirem, se alegravam. Trazia alegria, trazia gozo à igreja. Isso quer dizer que a própria igreja estava reconhecendo o evangelho pregado por Paulo e Barnabé. Mas esses irmãos, falsos irmãos, estavam lá para contestar esse evangelho. Hoje nós vamos parar por aqui, meus irmãos. E eu quero só tirar algumas lições desse texto para as nossas vidas. A igreja do Senhor tem que estar atenta o tempo todo. Porque ao longo da história e nos nossos dias é que vão aparecer falsos mestres, diz o apóstolo Paulo. Se levantarão falsos mestres que falarão segundo o que os homens querem ouvir, não segundo a doutrina. Então eu chamo a atenção dos irmãos. Observem que nos dias apostólicos se levantaram falsos irmãos, com demandas teológicas, soteriológicas, com que diz respeito à doutrina da salvação, para perturbar a igreja. A igreja estava atenta e o apóstolo Paulo se levantou para resistir. Quero dizer aos irmãos que eu e você, meu irmão, a igreja do Senhor precisa estar alerta como esses irmãos no princípio. E ao estarem alerta, precisam ter a mesma atitude. Paulo diz, eu não os suportei nem por uma hora. Mas o apóstolo Paulo já partiu em defesa do evangelho. Nós não podemos nos submeter a eles, ao falso ensino, aos falsos mestres. Lembra a igreja que uma das lembranças que o Senhor Jesus trouxe à igreja de Éfeso foi: ela tinha esquecido o primeiro amor, mas Jesus disse, todavia tens a teu favor o fato de não ter suportado aqueles que se intitularam apóstolos e os achasse mentirosos. Crente de Bereias, ou de Bereia, que ao ouvirem foram constatar com as escrituras e disseram, esses ensinos são falsos, esses apóstolos não vêm de Deus. E nos nossos dias é o que mais temos, né? São apóstolos. Nunca viram o Senhor Jesus. No sentido apostólico, não. Nos requisitos apostólicos, não. Nunca estiveram com o Senhor, desde o início do seu ministério até o final. Não o viram corporeamente após sua ressurreição. Mas tem muitos apóstolos nos nossos dias. Tem igrejas, e os irmãos conhecem, não vou estar nomeando, acrescentando ao Evangelho, a obra de Jesus, a necessidade de guardar dias, festas e cerimônias da lei. E também dentro do nosso meio, tem se levantado muitos para dizer, lá era a circuncisão. Mas vejam, os erros teológicos quanto à obra de Cristo. Se você ainda não foi batizado, se Jesus vier, você não vai para o céu. Se você morrer sem ser batizado, morre pagão.
e querem aplicar dentro da igreja até um fato que eu me lembro da minha infância. Você vai chorar de 7 anos numa encruzilhada. Os antigos diziam isso. Não pode entrar no céu, como se o batismo anulasse a obra de Cristo. Então se batize e não precisa da pregação do Evangelho. Então lembra aos irmãos que nos nossos dias também os irmãos são perturbados com muitas questões pertinentes à salvação. Mas nesta noite tem que ficar claro para mim e para você que a salvação é uma obra de Deus nas nossas vidas. E ela só é possível porque é Deus quem faz. Na minha e na tua vida. É Ele quem opera o querer e o efetuar. É Ele quem opera em nós a regeneração, o abraçar da fé, o confessar o nome do seu Filho, recebê-lo como Salvador pessoal. Mas muitos vão dizer que é uma obra minha e sua, e que nós participamos da obra de Deus. E aí entra alguns termos técnicos, teologicamente falando. Sinergismo, monergismo. O homem coopera com Deus na salvação. A salvação, o monergismo, é uma obra exclusiva de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos estar atentos a isso. E precisamos resistir a ensinos que não estão em harmonia com as Escrituras. Segunda lição que eu quero tirar para as nossas vidas, meus irmãos. Observem, essa igreja, ela tinha na sua liderança, lembra do capítulo 11? Tinha doutores, mestres, profetas. Veja a liderança dessa igreja. Mas veja que isso não impediu desses falsos irmãos adentrarem e quererem perturbar. Quero dizer com isso, meus irmãos, que eu e você temos que perceber que nem ontem, nem hoje, nem amanhã, a igreja, enquanto organização visível, ela é perfeita. Percebem? E nós precisamos estar atentos. Uma visão de que não vai haver dificuldade, não vai tentar entrar no meio da igreja falsos ensinos, é uma visão ingênua. Mas eu e você precisamos estar alerta. A terceira lição que eu trago para nós nesta noite, meus irmãos, é que eu e você não podemos sacrificar a verdade pela harmonia, pela paz. Ah, não, eu não vou entrar em discussão, esse assunto morreu por aqui, porque nós precisamos ter harmonia entre nós, ter comunhão entre nós, que a paz tem que reinar entre nós. Mas a que custo? Hoje, nós temos que ter cuidado, porque está entrando dentro da igreja princípios anticristãos, que é o politicamente correto. Não, deixa cada um no seu lugar, ninguém vai mexer com ninguém. A igreja vai receber todos. Essa diversidade teológica, e não só teológica, mas a diversidade em todos os sentidos, em todas as dimensões, deixa cada um do jeito que está. Porque nós vamos
aceitar isso como promotores da paz, da harmonia. O apóstolo Paulo nos ensina, Barnabé nos ensina, a palavra de Deus está escrita para nos ensinar que nós não podemos sacrificar a verdade do Evangelho para sermos aceitos pelos outros, ou para mantermos a comunhão uns com os outros. Não podemos sacrificar as verdades do Evangelho para sermos politicamente corretos. A igreja que faz isso é uma igreja infiel. E Jesus, o nosso Senhor, espera que nós sejamos achados fiéis à sua palavra. Então, essa é a terceira lição que eu trago para as nossas vidas nesta noite. E nós precisamos, quando falsos irmãos, quando falsos ensinos baterem as nossas portas, os nossos ouvidos, quererem se enraizar em nossos corações, nós devemos resistir-lhes. Não devemos sacrificar a verdade do nosso Deus para a promoção de paz, de um ambiente harmonioso. Cuidado com essa questão do politicamente correto em sacrifício das Escrituras. Essas são as lições que eu deixo para nós nesta noite, e que o Senhor nos ajude a vivermos a sua palavra. Esse capítulo vai continuar, então no próximo domingo a gente continua a partir do verso 6. Temos muitas lições aqui para aprender. Mas lembre-se, é só pela graça. A salvação é pela graça. E eu e você temos que olhar exclusivamente para a obra de Cristo lá na cruz do Calvário e aceitar o Evangelho que nos apresenta a Jesus como oferta pelo meu e pelo teu pecado, como o único caminho que nos leva a Deus. E Jesus disse: eu mesmo sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Oremos ao Senhor. Senhor, eu te dou graças nesta noite. Peço, Senhor, o Espírito do Senhor nos ajude a estarmos alerta, para que não possamos, Senhor, nos envolver ou sermos envolvidos, cooptados por nenhum desvio teológico. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos mantenha, a cada um de nós, fiéis à Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a discernir, a separar, Senhor, o que é certo e o que é errado, e a nos mantermos fiéis para a glória e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.